Enfim, o Vasco acerta a contratação de um zagueiro. Fiquei surpreso com a lista de atletas que vão disputar a Copinha. Imaginei que alguns iriam defender o Vasco no início do Campeonato Carioca. E a situação do atacante Ryan, ela é preocupante. O Vasco poderá perder o atleta sem receber um centavo sequer. Léo Jardim, Verrete e Puma Rodrigues. As situações desses atletas em relação às renovações de contrato. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. Meu muito obrigado. Deixa eu começar com a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, após uma negociação longa com o Cruzeiro, com o próprio atleta, está tudo praticamente sacramentado. Cruzeiro deu aval para que o Vasco pudesse conversar diretamente com o jogador. O clube de Belo Horizonte não pretende ficar com o atleta e o acerto está acontecendo. Apenas um detalhe aqui, outro acolá, mas nada que mude o atual panorama. O Vasco terá Lucas Oliveira, o empréstimo válido por 2 anos, 50% dos direitos do atleta ao Vasco e a outra metade ao Cruzeiro. Lucas Oliveira, portanto, vem reforçar a zaga vascaína. O Vasco tem uma situação que é a do Ryan e ela passa a preocupar. Por quê? O Ryan é uma joia do Vasco. Não estou entrando aqui no mérito, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é mais ou menos, se alguém gosta, se não gosta, não importa. Ele é uma joia do Vasco, é um jogador valorizado e que já houve interesse de vários clubes europeus em alguns momentos no Ryan. O próprio Ryan, em uma entrevista recente, disse que estava com a cabeça no Vasco até o final deste ano, porque ele se imaginava jogando na Europa. Já houve também, por parte do Vasco, a manifestação de que vender uma joia ao final desse ano seria importante e fundamental para fechar o orçamento. Pois é, e até agora não aconteceu a venda do Ryan, que vai disputar no início desse ano, nos próximos dias, o Sul-Americano Sub-20, defendendo a seleção brasileira. E qual é a situação do Ryan? Ele tem contrato com o Vasco até o final de 2025. A partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e sair do Vasco sem que o Vasco ganhe absolutamente nada com o Ryan. Qual é o que o Vasco precisa fazer? Das duas, uma. Ou vender agora o Ryan, não me aparece que tem algum grande clube interessado em pagar uma boa verba, ou renovar o contrato do Ryan para que ele não saia no final desse ano de graça. Há um interesse do staff do Ryan em renovar esse contrato? Quer manter o contrato do jeito que está para que haja seja mais fácil a saída dele para o exterior, porque um clube de fora vindo no Ryan sem pagar qualquer multa rescisória ao Vasco, é uma grana a mais para o Ryan. O clube pensa, opa, peraí, não tem multa rescisória, então vou oferecer aqui um caminhão de dinheiro, já que não pago multa rescisória, para ganhar a concorrência e levar o Ryan. Para o atleta é melhor essa condição. O Ryan não vai disputar a Copinha e nem defender o Vasco no início do Carioca, justamente por conta da Copa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção. E eu fiquei muito surpreso com a lista de atletas que o Vasco está levando para a Copa São Paulo Futebol Júnior, competição que eu dou uma importância muito grande.
É uma competição nacional, é uma competição histórica, revela muitos jogadores, já não tem mais o mesmo glamour do passado, porque a Copa São Paulo ela tinha mais valor quando não tínhamos o Campeonato Brasileiro Sub-20. Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17. Hoje nós temos essas competições. No passado, a maior competição da categoria era a Copinha, agora não mais. Mas é uma competição importante. E o Vasco está levando para lá os zagueiros Lincoln e Luiz Gustavo. E os atacantes Bruno Lopes, GB e Alegria. Atletas que eu estava imaginando que iriam defender o Vasco no início do Campeonato Carioca, até a chegada do elenco principal. Isso não vai acontecer. Eles estão na lista de atletas que vão defender o Vasco na Copinha. Fiquei surpreso. Imaginava que o Vasco iria dar minutagem a esses atletas, experiência a esses jogadores, para que a gente possa vê-los rapidamente no time de cima. Bom, sobre jogadores importantes do Vasco que terão seus contratos terminados no final desse ano, tá? Léo Jardim tem contrato até o final de 25, com uma renovação automática até o final de 26, caso ele cumpra metas, que certamente serão batidas, como minutagem. Mas o Vasco está de olho nisso, tentando já renovar o contrato do Léo Jardim por mais 4 anos. Situação do Puma Rodrigues, também, contrato até o final de 2025. Não há nenhuma cláusula para renovação automática. Então o Vasco também precisa estar atento na situação do Puma, caso queira ficar com ele já para a temporada de 2026. O contrato termina no final desse ano. Situação do Verrete, ela é a mesma do Léo Jardim. O contrato do Verrete com o Vasco vai até o final de 25, também com gatilho de renovação automática, caso ele cumpra metas nesse ano. Metas de minutagem certamente serão cumpridas também, mas há um detalhe em relação ao Verrete, que é uma valorização salarial que o Verrete gostaria. Pedrinho já falou sobre isso. Porém, o contrato do atleta está lá, o Vasco paga a ele o que está regido em contrato. Mas são situações que o Vasco precisa resolver para que não haja nenhum incômodo, principalmente em relação ao Verrete, que vem recebendo aí proposta de vários clubes. Está bem claro, surgiu até de ontem para hoje a informação de que um clube norte-americano estaria interessado no Verrete. A partir do meio-dia, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube, tem A Hora do Vasco, programa para que a gente possa interagir melhor.